Paris. A city of dreams, a beacon of culture, a place where history whispers from every cobblestone. A cidade das luzes brilhando intensamente, a cada esquina uma nova descoberta. Dos cafés charmosos, onde a vida pulsa em cada xícara de café, em cada conversa animada. Da arte e do romance, um palco para histórias de amor, um museu a céu aberto. Milhões de pessoas caminham por suas avenidas todos os anos, vindas de todos os cantos do mundo, atraídas pela sua beleza e magia, tirando fotos, sorrindo, se apaixonando, capturando momentos que durarão para sempre, memórias inesquecíveis. Mas existe um outro lado, um segredo obscuro, ignorado pelos turistas. Uma face oculta que poucos conhecem. 20 metros abaixo das ruas movimentadas, da agitação constante, há um mundo de escuridão, um labirinto silencioso e frio. Um lugar onde o tempo parece não existir. Não é feito de monumentos grandiosos, nem de estátuas imponentes, mas de ossos. Um império construído com os restos mortais dos próprios cidadãos. Um lembrete sombrio da fragilidade da vida. Um lugar que desafia a imagem glamurosa da cidade. Um contraste gritante com o brilho da superfície. Imagine acima, cafés e música, risos e celebração. Abaixo, silêncio absoluto, um véu de quietude. Quebrado apenas pelo gotejar da água, e seus passos ecoando na escuridão. Um som fantasmagórico que acompanha cada movimento. A Paris da luz e a Paris da sombra. Dois mundos coexistindo em um só lugar, separadas por uma fina camada de asfalto. Uma fronteira tênue entre a vida e a morte. Essa cidade subterrânea é conhecida como as Catacumbas de Paris. Um nome que ecoa através dos séculos. Não é só uma atração turística macabra, mas um memorial gigantesco, um tributo aos que se foram, um testemunho de uma crise sanitária, um período sombrio na história da cidade, que quase destruiu a cidade. Uma época em que a morte pairava sobre Paris. Lá, somos forçados a confrontar a mortalidade de forma direta, sem rodeios. E surge a pergunta: o que acontece quando não há mais espaço para os mortos? Para onde vamos quando a terra se esgota? A resposta está lá embaixo, esperando na escuridão, nas profundezas das catacumbas. Paris é luz, mas também é sombra, um equilíbrio delicado entre o belo e o macabro. E as catacumbas são o seu lado mais sombrio, o reflexo de seus medos e segredos mais profundos. O contraste é brutal, chocante, inegável. E é isso que faz Paris ser tão fascinante, essa dualidade, essa capacidade de nos surpreender a cada instante. No século XVIII, Paris crescia rápido, e com ela, o problema dos mortos. Cemitérios como o dos Santos Inocentes estavam saturados após séculos de uso. Milhões de corpos empilhados, o solo não absorvia mais a decomposição. O cheiro da morte contaminava bairros, azedava vinho, estragava leite. A terra do cemitério subiu mais de 2 metros. Chuvas fortes espalhavam doenças ao contaminar poços. O desastre veio em 1780, um muro cedeu e uma avalanche de corpos invadiu casas vizinhas. O cemitério literalmente vomitava seus mortos. Era preciso agir. Fechar o cemitério não bastava, era preciso esvaziá-lo. Mas para onde levar milhões de esqueletos? A resposta estava sob os pés dos parisienses, antigas pedreiras de calcário. Essas minas, que construíram Paris, agora abrigariam seus mortos. Uma solução drástica para um problema desesperador. Assim nascia o maior ossuário do mundo. E a cidade nunca mais seria a mesma. As pedreiras viraram ossuário municipal. O projeto começou em 1786, à noite, em segredo. Carroças cobertas transportavam ossos por Paris, acompanhadas por sacerdotes em procissão silenciosa. No início, os ossos eram apenas amontoados, pilhas caóticas de fêmures, crânios e costelas. Décadas depois, outros cemitérios também foram esvaziados. Mais de 6 milhões de pessoas acabaram nas catacumbas. No século XIX,
Louis-Étienne Ricard de Thury decidiu transformar o caos em arte. Ele organizou os ossos em padrões decorativos, criando as paredes que vemos hoje. O ossuário virou um mausoléu visitável, um lugar para meditar sobre a vida e a morte. O caos virou arte macabra. E Paris ganhou um novo rosto subterrâneo. Entrar nas catacumbas é muito mais do que apenas descer alguns degraus. É cruzar um portal, uma passagem sombria para um mundo completamente diferente do que conhecemos. Um reino subterrâneo, repleto de mistérios e histórias silenciosas. A descida começa com 131 degraus em espiral, cada um deles te afastando mais da luz do sol e te aproximando do coração da terra, levando à escuridão. Uma escuridão que engole a luz e os sons, preparando você para o que está por vir. O ar fica úmido, pesado, carregado com a história de milhões de almas que repousam ali. E o silêncio é absoluto. Um silêncio que fala, que conta histórias sussurradas pelo tempo. Logo na entrada, uma placa avisa, como um último lembrete do que te espera. Pare. Aqui é o Império da Morte. Uma frase que ecoa através dos séculos, um aviso solene. Você deixa de ser turista, um mero observador, e vira visitante no reino dos mortos, um convidado neste lar eterno. Corredores estreitos, iluminação fraca, que mal consegue penetrar a escuridão. Chão úmido, que te lembra constantemente que você está abaixo da superfície, em um mundo à parte. Tudo amplifica a sensação de vulnerabilidade, a percepção de que você está em um lugar onde as regras são diferentes. O trecho aberto ao público tem 2 quilômetros, um caminho demarcado através deste labirinto. Mas a rede subterrânea passa de 300 quilômetros, uma teia intrincada de túneis e passagens. A maior parte é proibida, perigosa e não mapeada, um território inexplorado nas profundezas da cidade. Um labirinto gigantesco, cheio de segredos, mistérios e histórias esperando para serem descobertas. E é nesse submundo proibido que as histórias mais estranhas começam. Lendas sussurradas nas sombras. O silêncio pesa, como se o próprio ar estivesse carregado de memórias. O frio é constante, penetrando nos ossos, um lembrete da ausência de vida. E cada passo ecoa como um lembrete, um som solitário na vastidão subterrânea. Você está longe do mundo dos vivos, isolado em um reino à parte, onde a morte reina. A experiência é única e perturbadora, algo que te marca para sempre. A Cidade da Luz revela sua face mais escura, um lado sombrio escondido sob as ruas vibrantes. E você nunca mais esquece. As catacumbas permanecem em sua memória, um eco do Império da Morte. Ao adentrar as catacumbas, somos imediatamente confrontados com uma realidade sombria e fascinante. Mas o que mais impressiona, o que realmente captura a atenção, são as paredes de ossos. Fêmures e tíbias formam a base, cuidadosamente alinhados. E acima, crânios encaram com órbitas vazias, um lembrete constante da mortalidade. Não é só empilhar, é arte mórbida, uma organização macabra. Corações de crânios, símbolos paradoxais de amor em meio à morte, cruzes de fêmures, um testemunho silencioso da fé, pilares sustentando o teto, uma arquitetura óssea que desafia a imaginação. Placas com poemas e citações sobre a morte pontuam o caminho, reflexões sobre a vida e o além. É uma galeria de arte macabra, um museu subterrâneo da finitude humana, tentando dar dignidade ao caos, buscando ordem no inevitável. Mas o silêncio é o que mais pesa, uma ausência ensurdecedora de vida. Você ouve sua respiração, o coração pulsando forte no peito, o gotejar da água, um som constante que marca o tempo. O ambiente amplifica sentidos e imaginação, a escuridão aguça a percepção. Milhares de crânios anônimos, vítimas de pragas, revoluções, tragédias que moldaram a história, ricos e pobres, todos juntos, despidos de seus títulos e posses. Você pensa, quem foram? Como morreram? Quais histórias guardam esses ossos?
A energia de 6 milhões de almas parece preencher o espaço, uma presença palpável. É impossível sair ileso dessa experiência. A alma é tocada pela eternidade. O peso da história é quase físico, uma carga de séculos sobre os ombros. E a sensação de igualdade na morte é inescapável, um nivelamento final. A arte, o silêncio e a morte se misturam, criando uma atmosfera única e inesquecível. E a lembrança fica com você, uma marca indelével na memória. Para sempre. Um lugar assim atrai histórias sobrenaturais. Visitantes relatam sensações estranhas, ser observado, toques gelados, sussurros vindos das paredes. Catáfilos, exploradores ilegais, contam sobre luzes misteriosas, pegadas frescas e pânico súbito. O isolamento e a escuridão mexem com a mente. Mas seriam só ilusões? Ou as catacumbas realmente guardam algo inexplicável? O medo é real e contagiante. A história mais famosa é a da filmadora, encontrada nos anos 90. Catáfilos acharam uma câmera em um túnel proibido. O vídeo mostra um homem explorando, calmo no início, mas logo tomado pelo medo. Ele corre, ofegante, perdido no labirinto. A gravação termina com a câmera largada no chão. Passos se afastando até o silêncio. O homem nunca foi identificado. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O vídeo virou lenda urbana. O que ele viu? Do que fugia? O mistério permanece, como tantos outros nas profundezas de Paris. Com tanta morte, surgem teorias. Muitos acreditam que as catacumbas têm energia residual. 6 milhões de almas perturbadas. Outros falam em espíritos inquietos, vagando na escuridão. Há lendas de que as catacumbas seriam um portal para outra dimensão, até para o inferno. A inscrição na entrada alimenta o mito. Seja psicológico ou sobrenatural, o lugar mexe com todos. É um laboratório do medo e um terreno fértil para lendas eternas. O fascínio das catacumbas está no contraste. Acima, a Paris da luz da arte do amor. Abaixo, um mundo estático, sombrio, eterno. Um memorial que lembra a fragilidade da vida. A cidade da luz só existe porque a morte foi organizada no subsolo. Visitar as catacumbas é mais que turismo, é confronto com a própria mortalidade. Ao voltar à superfície, Paris nunca mais parece igual. Você sabe o que está escondido, o que está debaixo. E a pergunta final ecoa: você teria coragem de descer? De encarar o império dos mortos? Paris é luz, mas também é sombra.